bem? Bem-vindo a mais um Pergunte ao Viana. Na aula de hoje, a gente vai ver o efeito do potencial e da energia elétrica e vamos fazer também uma pequena revisão nas fórmulas da eletrostática e como elas se relacionam. Para a gente começar, eu acho que o melhor lugar é imaginar uma comparação entre uma carga elétrica e a Terra, o planeta Terra. A gente vai falar de potencial elétrico como sendo uma propriedade escalar, ela não é um vetor, veja bem, lembra disso, diferença de escalar e vetor. Num eu tenho que dar uma orientação espacial, tenho que dizer para onde a coisa vai acontecer, e no escalar eu não preciso. Para você que gosta de matemática, a diferença básica vai ser na hora de fazer conta, porque uma coisa escalar, ela não necessita da orientação, logo ela não necessita de Pitágoras, ela não necessita de lei dos cossenos. Ela vai ser simplesmente soma ou subtração de valores, dependendo de sinal de carga elétrica. Mas, como eu estava dizendo, esse potencial, ele é uma propriedade que o espaço passa a ter na presença ou de uma carga elétrica, se eu estou estudando potencial elétrico, ou de um planeta, né, ou de uma massa, se eu estou estudando aí o potencial gravitacional. E existem semelhanças entre eles. Lógico que eu vou me ater à parte elétrica, mas se você pensar, né, essa propriedade depende diretamente do meio onde eu estou. Que lugar é esse? Eu tenho o que nesse lugar? A carga está inserida num lugar onde eu tenho vácuo, onde eu tenho água, onde eu tenho uma placa de vidro, onde está a carga elétrica. Lembra que para ter carga elétrica eu preciso ter diferença entre o número de prótons e o número de elétrons. E como é muito mais fácil trabalhar com os elétrons, eu vou pensar sempre ou no excesso de elétrons ou na falta de elétrons. Além de pensar no meio, eu vou pensar aí, no caso, na quantidade de carga. Quantos elétrons eu tenho a mais ou quantos elétrons eu tenho a menos. Meio, quantidade de carga. E uma terceira coisa importante, a distância, onde eu quero saber. Em que lugar esse efeito vai ser produzido. Então, eu preciso de um ponto, uma referência. Eu preciso de um lugar onde esse potencial vai ser estudado. Então, eu tenho uma carga elétrica, eu tenho uma distância da carga elétrica, eu vou olhar ali, aonde aquele ponto, naquele ponto, o que vai acontecer de efeito. Eu gosto de imaginar no efeito que se tem, por exemplo, de um cheiro. Quando você tem um bolo de chocolate que você tem num ambiente, o efeito do cheiro do bolo no entorno dele pode ser mais ou menos imaginado como sendo um potencial. Eu sinto o cheiro, esse cheiro diminui com a distância, esse cheiro ele aumenta com a proximidade, tá? E da mesma forma, eu não consigo, se eu tiver de olhos fechados, eu não consigo dizer de onde vem o cheiro. Então eu não aponto para ele. Ele não tem a característica, né, espacial do vetor. Então eu simplesmente sinto a intensidade desse cheiro. Um outro jeito de comparar é uma elevação. Eu estou mais acima se eu tiver carga positiva, ou estou mais abaixo se eu tiver carga negativa. Então, eu posso considerar que o zero, por exemplo, é o plano, e subindo ou descendo, eu tenho uma carga positiva ou uma carga negativa. Então, 3 características: meio, carga e distância. Introduzindo um segundo corpo, tá? Por exemplo, no caso da Terra, eu coloquei uma bola, no caso da carga positiva, eu coloquei uma carga negativa. Lembra, carga positiva, falta de elétrons, carga negativa, excesso de elétrons. A partir do instante em que eu introduzo uma segunda carga, eu posso ver a interação entre elas. Essa interação pode se dar vetorialmente, através do aparecimento de uma força, ou essa interação pode ser escalarmente, tudo bem? Então, assim, eu vou ver o aparecimento da energia. Então, vetorial, eu penso em força na hora da interação, escalar, eu penso na energia na hora da interação. E como isso acontece, né? Eu posso pensar nesse potencial elétrico aí, né? Nessa linda imagem que eu
que a gente pegou, eu posso pensar nesse potencial como sendo aí uma comparação, né, com as curvas de nível da geografia, muito utilizado para geografia física, né? Então, por exemplo, eu tenho uma elevação, como essa aí que vocês estão vendo, e eu tenho a projeção dessa elevação num plano. Então, eu sei o ponto onde ela é mais alta, eu sei o ponto onde ela vai descendo. Então, aquelas linhas que eu tenho aparecendo ali no entorno, elas me dão esse recorte da curva de nível. Então, eu sei onde está mais alto. Se você inverter essa imagem, você pode pensar na carga negativa do mesmo jeito. Só que, em vez de você ir para o alto do morro, você vai para o fundo de uma depressão. Tá? Tudo bem? Então, você faz os cortes, lá no fundo está a carga negativa, ou lá no topo está a carga positiva. Então, eu consigo comparar linhas de potencial, que a gente vai ver que são linhas equipotenciais, porque todo mundo que estiver naquele corte está no mesmo nível da montanha. Então, eu posso dizer que todo mundo ali tem o mesmo potencial. Eu poderia dizer do equipotencial, mesmo potencial. Uma relação entre todas as fórmulas, vamos lembrar. Então, coloquei uma carga negativa no espaço, eu gero um efeito em volta dela. Esse efeito pode ser traduzido, aí no caso, por dois tipos, né? Um efeito do tipo vetor, que é o campo elétrico, e um efeito do tipo escalar, que é o potencial elétrico. Eu posso analisar pontos em torno ali. Pode ser aquele ponto, esse ponto que está mais distante, pode ser aquele ponto que está bem próximo dela. Eu vou escolher um outro ponto, eu vou escolher esse daí. Então, primeira coisa que eu vou fazer nesse ponto é colocar o efeito do campo elétrico, tá? Lembra, o campo elétrico sempre é um vetor. No caso de uma carga negativa, ele aponta em direção à carga. Então, seria mais ou menos isso daí. Então, eu tenho um ponto ali, aquela setinha amarela representa o campo elétrico naquele ponto. A junção de todos os campos elétricos, de todos os pontos, me dá uma coisa que a gente chama de linha de força. Mas presta atenção. O que aconteceria se eu mudasse o ponto um pouco para o lado? Mantendo a distância, a carga não muda, o meio não muda, mantive a distância, então o vetor teria que ser o mesmo, mas muda o jeito da flechinha. Ela não vai estar mais vertical para cima, ela vai estar um pouco de lado. Quanto mais para o lado eu vou, né, o vetor, apesar dele manter o mesmo tamanho, ele muda o jeito da flechinha, ele muda a orientação espacial. Então, eu tenho um vetor diferente. Então, vetorialmente, para cada ponto daquela estrutura que eu pego, eu tenho um vetor que pode ter o mesmo tamanho, tá? Mas ele não é o mesmo vetor, porque ele muda a direção e sentido. Direção, para lembrar, pensa numa reta. Sentido, para lembrar, pensa numa seta. Lembra que uma reta tem duas setas, porque a partir da mesma reta, você pode ir para um lado ou para o outro. Então, isso é importante para vetor. Direção reta, sentido seta. A partir daí, se eu introduzir uma segunda carga, eu vou ter um segundo efeito naquele ponto. Lembra, aquele ponto não tem ninguém. Então, aquele ponto ali onde eu coloquei o primeiro vetorzinho, ele não tem ninguém, então eu posso ter uma segunda flecha ali aparecendo. Aquela flecha, ela é exatamente causada pelo aparecimento daquele outra carga, né, a carga positiva dessa vez. Repara que o campo da positiva é diferente do campo da negativa. O campo da positiva é apontado para fora dela e não para ela. Então, se eu tivesse que calcular o efeito do campo elétrico ali, eu somaria vetorialmente as duas setas, tá? Não se esqueça dessa história da inversão das cargas, né? Se eu coloco, então, uma carga positiva, a flechinha, ao invés dela ser para dentro, ela é para fora, do mesmo jeito, tá? Todos os vetores numa mesma distância têm o mesmo tamanho, apesar de terem direções e sentidos diferentes, tá? Às vezes até a mesma direção, mas sentidos diferentes. Bom, a primeira fórmula, o campo elétrico, só para a gente lembrar,
né? Eu vou fazer uma relação aí, né, que eu vou dividir em 2 retângulos, tá? Vocês vão ver que vai aparecer ao todo 4 retângulos. No primeiro retângulo, em azul, eu estou levando em conta a grandeza vetorial d². Então, é a informação espacial que vai ser levada em consideração, que é o que aparece nessa flechinha aqui do campo elétrico. Lembra, ó, todas as coisas que a gente vai estudar dependem do meio, dependem da carga e dependem da distância ao quadrado. Não esquece. Então, como é que é? Depende do meio, que é dado pela constante elétrica. Depende da quantidade de carga elétrica, Qzão ou Qzinho, tanto faz, Q1, Q2, QA, QB, Qlinha. E depende da distância, que vai da carga até a posição que eu quero calcular. Então, são essas as coisas importantes que eu tenho que levar em consideração no meu exercício, tá? A constante mais utilizada é a constante do vácuo, que é o 9 vezes 10 elevado à nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Normalmente isso aparece num exercício. Lembra que se eu mudar de meio, esse valor muda. Isso é tabelado. Eu vou na tabela, procuro e olho. Tem o campo elétrico e aqui em verde, ó, é uma informação muito importante. Lembra, ele é um efeito no espaço, tá? Como só tem uma carga, eu olho uma carga por vez. Então, ali no meu exemplo, que eu tenho 2 cargas, eu olharia o efeito da carga negativa naquele ponto, o efeito da carga positiva naquele ponto e somaria. Eu olho uma carga por vez. Tudo que tiver nessa coluna é uma carga por vez. Tudo que tiver nessa linha é uma indicação vetorial. Vou olhar a minha segunda propriedade, que é a aula de hoje, é a propriedade escalar, e eu vou ver o potencial elétrico. Então, o meu potencial elétrico, ó, grandeza escalar, ele está nessa segunda linha. A distância para ele não é ao quadrado, é simplesmente distância. Nesse caso, ao invés da informação espacial, eu preciso estar ligado, eu preciso estar antenado na carga elétrica e seu sinal. Se uma carga é positiva, o potencial gerado por ela é positivo. Nas curvas de nível, é como se fosse uma depressão. Se a carga é positiva, o potencial gerado por ela é positivo. É como se fosse uma elevação. Não esquece disso. Então, nesse caso, depende do meio, depende da quantidade de carga e depende da distância. Diferente de lá, a distância não é ao quadrado. Aqui em cima para vocês, ó, eu coloquei o nome dessa propriedade, campo elétrico, e 2 unidades muito usuais, Newton por Coulomb ou volts por metro, tá? No potencial elétrico, né, a unidade é volts ou joule por Coulomb. Por exemplo, uma pilhazinha de 1,5 volt, ela tem 1,5 joule para cada coulomb de carga. Uma bateria de carro de 12 volts, ela tem 12 joules para cada coulomb de carga. Então, o que eu estou fazendo aumentando o potencial? Estou aumentando a energia que a minha carga vai transportar. Em primeiro lugar, eu vou fazer a relação entre a vetorial e a escalar. Toda vez que você for de uma grandeza vetorial para uma grandeza escalar, basta você acrescentar uma distância na vetorial. Que é isso, ó. Isso é D2, passa um D para o lado de lá, e isso vira o potencial que está aqui embaixo. Mas vamos pensar assim, ó. Do azulzinho, multiplicado pela distância, eu chego no escalar, que está aqui embaixo, em vermelho. Então, eu saio do azul para o vermelho, eu saio de cima para baixo, simplesmente multiplicando por uma distância. Essa fórmula vai aparecer de um outro jeito, potencial, campo, distância, eu vou aparecer como diferença de potencial, é campo elétrico presente, principalmente campo elétrico uniforme, que a gente vai trabalhar mais para frente, e a distância que eu estou entre 2 pontos. Depois a gente vai ver essa distância direito, como é que funciona, ela tem algumas características, não fica preocupado com isso agora. A gente, inclusive, batiza essa fórmula de fórmula do ED, né? Mas deixa isso para lá, bobagem por enquanto. Beleza? Então, aí sim, a interação entre 2 cargas, eu vou ter o aparecimento da força elétrica. Característica vetorial, olha lá, ela tem a direção, que é horizontal ali no caso. Se você for ver a da esquerda, o sentido dela é para a direita. Se você for ver a carga da direita, o sentido dela é para a esquerda. Então, lembra, reta, seta, tá?
direção é reta, sentido é seta. Então, eu tenho um parzinho aí, ação e reação. Então, quer dizer, o efeito da primeira carga aparece na segunda, o efeito da segunda carga aparece na primeira, e a interação entre elas é a força elétrica. Lembra, ó, ação em outra carga. Então, eu tenho duas cargas por vez, e é o que está aqui na fórmula. Tem uma coisa que eu gosto bastante de lembrar, é que, assim, eu não posso ter ação sem reação. Terceira lei de Newton. Então, eu preciso de duas cargas presentes na força, porque eu preciso de ação, preciso de reação. Lembra que as duas forças, aquele parzinho que está em uma carga, que está na outra carga, é um par ação-reação. Eu posso aplicar terceira lei de Newton ali. Ah, mas se uma carga for muito grande, a outra carga for muito pequena, terceira lei de Newton, a força entre elas é a mesma. Não esquece disso. Então, força elétrica e a unidade é dada em newtons. Vou ver a relação que existe entre o efeito no espaço e a ação entre as duas cargas. Repara que a única diferença da fórmula da esquerda para a fórmula da direita é o aparecimento de uma carga a mais. Então, eu posso dizer que toda vez que eu venho daqui para cá, eu vou ter o campo aparecendo aqui, tá vendo? Ó, K, K, Qzão, Qzão, D quadrado, D quadrado, isso é o campo. Então, eu posso escrever que força é campo vezes carga. Naquela comparação que eu fiz com a Terra, com o planeta Terra, essa força podia ser pensada no peso. O campo elétrico na gravidade, campo gravitacional. E, ao invés de eu ter a carga elétrica, eu teria a massa do corpo, a massa daquela bola que estava flutuando sobre o planeta Terra. Faltou um quadrado. Se você for ver, eu já posso saber que esse quadrado ele é uma grandeza escalar e que ele é uma ação entre duas cargas. Tá? Ele é uma grandeza escalar e ele é uma ação entre duas cargas. Então, eu tenho aqui a última parte, que é energia elétrica. Joule ou Newton vezes metro. Joule ou Newton vezes metro. Então, ó, repara que o campo elétrico, a energia elétrica, ela também depende do meio, ela depende de duas cargas, está escrito aqui, ó, ela depende de duas cargas por vez, eu falo de duas cargas por vez. E se eu tiver três cargas, eu já olho para isso, guarda aí. Então, ó, eu tenho duas cargas por vez, tranquilo? E aí, no caso, eu tenho distância, porque é uma grandeza escalar, não é uma grandeza vetorial. Eu vou olhar para o produto das cargas. Mais com mais dá mais com menos dá menos, aí no caso, e menos com menos dá mais. Tudo bem? Tem que olhar para a regra de sinal para ver se a energia vai ser positiva ou negativa. Professor, energia negativa é igual àquela minha vizinha? Não, não. Esquece, isso é outra história. Deixa para lá, tá bom? Então, ó, eu vou fazer as relações, do mesmo jeito que eu fiz nos outros, eu vou fazer as relações aqui. Então, eu vou relacionar a parte de cima com a parte de baixo, como é que é mesmo? Basta acrescentar uma distância. Eu vou da grandeza vetorial para a grandeza escalar. Eu pego a força, acrescento uma distância e eu tenho essa energia. Você já viu alguma coisa parecida com isso quando você estudou, né, a parte de mecânica, o trabalho? Lembra que trabalho é força vezes deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o movimento desse corpo, tá? E o deslocamento. Então, aqui é uma energia, o trabalho é uma diferença de energia. Aqui é uma distância, aqui é uma diferença entre duas distâncias, um deslocamento. Eu posso comparar facilmente com aquela fórmula. Lembra que energia é uma coisa que é muito utilizada. Fiz a relação desse lado, falta a relação aqui embaixo. Como é que é mesmo? Toda vez que eu vou da esquerda para a direita, eu acrescento uma carga. Porque, na verdade, o potencial está aqui dentro. Ó. É o meio, é a carga, é a distância, é o potencial. Então, eu posso escrever que energia é potencial vezes carga. Essa fórmula é muito importante para a gente, porque eu vou usar duas relações que são muito legais. A primeira relação aí, no caso, eu vou dizer que o trabalho, que é a diferença entre duas energias, é igual à diferença de potencial vezes a carga. A gente brinca, o que é o trabalho? O que é o trabalho? Guarda no cérebro, tá? É bom para lembrar. Aí, no caso, dessa fórmula sai a potência, porque energia por tempo é potência.
Carga por tempo é corrente elétrica. Então, eu vou ter aqui embaixo, potência é tensão vezes intensidade de corrente elétrica. Eu passo da relação estática entre as cargas para a relação dinâmica entre as cargas. E aí eu começo a estudar a corrente elétrica e o fluxo de energia, que é a potência. Fica ligado com essa história. Só para lembrar, unidade de potência, watt, é o W. Lembrou? Última coisa que eu vou falar daqui é que o teorema da energia cinética. Eu tenho que o teorema da energia cinética, ele fala assim, que quando você aplica energia num corpo, uma das coisas que pode acontecer é a mudança da velocidade desse corpo, que pode aumentar a velocidade se eu dou energia, ou ele pode perder velocidade se eu tiro energia. Isso a gente escreve da seguinte forma, que o trabalho é igual a variação de energia cinética. Só para você lembrar, eu sei que você sabe, a energia cinética ela é a massa vezes a velocidade elevada ao quadrado dividido por 2. Tudo bem? Então, eu tenho a final menos a inicial, e isso daí para a gente é o trabalho. Potencial elétrico produzido por várias cargas. Potencial elétrico produzido por várias cargas. Eu posso pensar tanto no potencial quanto no campo elétrico. Posso pensar nas duas coisas, tanto no potencial elétrico quanto no campo elétrico. Então, lembra? Eu quero saber o efeito que essa carga produz nesse ponto que eu chamei de ponto P. O que eu tenho que levar em consideração? Eu tenho que levar em consideração o meio, aonde essas cargas estão. Eu tenho que levar em consideração quem é essa carga, quantos elétrons ela tem a mais. Ela tem elétrons a mais, por isso que ela é negativa. E qual é a distância que eu tenho da carga até o ponto P. Guarda essa informação, que eu não vou falar dela por enquanto, mas é sempre do meio da carga até o ponto. Tá? Do meio da carga, não da superfície. Guarda isso, até o ponto. Então, são as 3 informações, eu chego e calculo. O potencial não aparece, ela é como se fosse uma coisa que sobe quando é positivo ou que desce quando é negativo. Agora, o campo elétrico, eu tenho que representar vetorialmente. Lembra das fórmulas? Então, aí as duas fórmulas, né? Deixa eu sair um pouquinho. O campo elétrico depende do meio, da quantidade de carga e da distância ao quadrado. O potencial elétrico depende do meio, depende da quantidade de carga e depende simplesmente da distância. Então, tá lá eu no cantinho, vamos lá. Então, ó, vou olhar esse efeito aqui. O vetor eu tenho que pôr flechinha. Então, o campo elétrico tem que ser representado por uma flecha. Lembra que essa flecha é um vetorzinho, tá? Então, se a carga é negativa, a flecha é apontada para ela. O tamanho dessa flecha depende do meio, depende da quantidade de carga e depende dessa distância elevada ao quadrado. Beleza. O que acontece se eu tiver mais uma carga? Eu tenho mais um efeito. E eu faço a mesma coisa de novo. Penso no meio, penso na quantidade de carga e penso na distância que vai daqui até lá. A diferença, essa está com falta de elétrons, essa está positiva. Logo, o vetor é para o outro lado. Potencial para cima. Lembra da curva de nível? A primeira potencial é para baixo, a segunda potencial é para cima. Professor, qual está ganhando? Depende das distâncias, depende das quantidades de carga. A uma é muito grande, opa, então ela é muito maior que a outra, sendo para cima ou para baixo. Liga aí. E se eu colocar mais uma? Ah, mais uma carga, você tem o meio, você tem a carga, você tem a distância, você tem mais um efeito. Sendo positiva de novo, você tem 2 campos apontados para fora e um campo apontado para a carga. Na hora de somar, é uma soma de vetores. Mais complicado, precisa decompor, precisa ver lei de cossenos, precisa ver vários detalhes aí. Potencial é mais simples, basta eu somar essas montanhas, sendo para cima, no caso das positivas, potencial positivo, ou para baixo, no caso das negativas, potencial negativo. Se liga nisso. Posso ter energia nesse ponto? O que você acha? Posso ter força nesse ponto? O que você acha? Espero que você tenha dito não, porque não existe ninguém aqui. É simplesmente um lugar do espaço que eu batizei de P.
Para que eu tenha força, para que eu tenha energia, eu preciso ter minimamente 2 cargas. Professor, mas você tem 3. Tá, mas nesse ponto eu não tenho nada. Então, qual a interação dessa carga com esse ponto? Nenhuma, porque não tem ninguém lá. Dessa com esse ponto? Nenhuma, porque não tem ninguém lá. E assim por diante. Se eu coloco alguém no ponto P, se eu introduzo uma carga no ponto P, aí eu posso pensar que para cada par eu vou ter uma força, para cada par eu vou ter uma energia. Isso é muito importante. O potencial e o campo é um efeito no espaço produzido pela carga. Agora, a força e a energia é uma interação entre, no mínimo, 2 cargas. Se eu tiver mais, eu faço de 2 em 2 e depois eu somo esses resultados de duplas das interações. Com isso, a gente tem uma teórica. E aí, vamos ver exercício. Na figura, os anéis concêntricos A, B e C diz raios respectivamente iguais a 1 metro, 2 metros e 3 metros, representam regiões equipotenciais. Lembra dos cortes? Então, cada corte ali, né, aquele círculo que é o A, o círculo que é o B, o círculo que é o C, é como se você tivesse uma montanhinha e você está fatiando essa montanha. Uma carga elétrica positiva, opa, a montanha subiu, hein? Carga elétrica positiva, a montanha está lá em cima. Então, quem está no ponto A está no potencial mais alto. Quem está no ponto B, um pouco mais baixo. Quem está no ponto C, mais baixo ainda. Se o potencial em A tem um valor V, o potencial em C tem um valor, primeira coisa, eu estou indo para mais longe. Se eu estou indo para mais longe, o meu potencial com certeza vai diminuir. Então, nesse caso, ó, se eu pensar na fórmula do potencial, vou pensar no efeito naquele círculo A. Então, eu preciso saber quem é o meio, qual é a quantidade de carga que eu tenho naquele ponto, não no A, né, ali no centro. E a distância que eu tô. Ele falou que a distância é 1 metro, né? Então, tá aqui, a distância é 1. Então, ele falou que o resultado disso, que é kq, ele está batizando de V. Então, isso é uma informação importante. kq vale V. Se eu for fazer a mesma coisa para a linha que está no ponto B, kq, agora a distância é 2. Eu sei que kq é V. Então, o potencial no ponto B seria V sobre 2. Potencial em C. A mesma coisa, é o mesmo meio, é a mesma quantidade de carga, só que agora a distância é 3 metros. Eu sei que kq vale V. Então, o potencial em C vale V sobre 3. E é aquilo que eu falei, quanto mais longe, menor vai ser o potencial, porque eu vou indo para baixo da montanha, eu vou descendo a montanha. Então, meu potencial vai ser menor, porque eu estou mais baixo, eu desci. Então, no caso, eu jamais poderia dizer as letras A, B e C, porque nas duas primeiras o potencial aumentou, e na terceira eu mantive o potencial. Eu poderia ficar em dúvida da primeira e na segunda. A segunda ele foi capcioso, porque ele pensou para te confundir com distância ao quadrado, porque aí daria 9. Mas, como a gente é esperto, alternativa letra D. Uma carga elétrica pontiforme Q igual a 12,10 a menos 6 coulombs encontra-se fixa no vácuo. Ele me dá a constante do vácuo, me dá o valor da carga. Determine o potencial eletrostático em um ponto a 3 centímetros da carga, a 6 centímetros da carga e a 9 centímetros da carga. Eu vou usar a história do diretamente proporcional e inversamente proporcional. Vou calcular o primeiro do A. Então, vamos lá. Letra A, eu estou fazendo para a primeira distância, eu vou chamar de A1. Beleza? Então, o potencial na primeira linha aqui, ó, que eu vou chamar de linha 1, tá? Então, é o meu V1, ele depende do meio, ele depende da quantidade de carga que eu tenho, e ele depende da distância que eu estou com esse ponto, que é o ponto 1.
Então, fazendo as continhas, 9 vezes 10 elevado à nona é o meu K. A minha quantidade de carga é 12 vezes 10 a menos 6, que é o micro, esse 10 a menos 6, às vezes aparece nas fórmulas. E a distância que ele me deu é uma distância de 3 centímetros. Cuidado, a gente não trabalha com centímetro no sistema internacional. O Czinho aí, no caso, ele é dividido por 100 ou 10 a menos 2. Então, eu vou escrever aqui 3 centésimos de metro. Se eu fizer essa conta, professor, tem que cortar o 9 e o 12? Não, é uma multiplicação, corta uma por vez, né? Se eu tenho, aqui tenho 9, né? Eu posso dividir só aqui, 9, 3, tá? Aí eu poderia fazer a mesma coisa aqui? Poderia, mas não agora, porque esse cara já foi, já tá fora. Só se aqui fosse uma soma. Fazendo a conta, 3 vezes 12, 36. E as potências? Vamos olhar? Eu vou fazer aqui, nesse espaço. 9 menos 6. E embaixo, eu tenho menos 2. Em cima ele vira mais 2. Então, eu tenho 11 menos 6. Isso daqui dá 5. Então, aqui dá 36, 10 a quinta volts. Ou 3,6, 10 a sexta. Se esse número diminui uma casa, esse número aumenta uma casa. Vou fazer o próximo, V2, que eu vou dizer que é essa linha. Lembra que todo mundo que está nessa linha tem o mesmo potencial. Isso daqui é uma superfície equipotencial, tá? Então, mesma história, é o mesmo K, é o mesmo Q, só vai mudar a distância. Eu pus em cima. Beleza. Então, vou pensar numa coisa que é o diretamente proporcional e o inversamente proporcional. Se eu dobro a distância, vai virar, era 3 centímetros, vai virar 6 centímetros. Se eu dobro a distância, eu divido o potencial por 2. Eu vou fazer esse e o próximo eu só vou falar. Então, olha lá. Vou colocar todas as coisas. 9 vezes 10 elevado à nona, vezes 12 vezes 10 a menos 6, dividido por 6 centímetros. 6 vezes 10 a menos 2 metros. 12, né? Com 6 dá 2. Isso daqui vai dar 18 vezes 10 a quinta volts. Dividir por 2. Se eu dobrei a distância, isso daqui dividiu por 2. V3. Galera, é exatamente igual, tá? K, Q, a próxima distância, que é a minha distância 3, a distância desse equipotencial. Então, se você for pensar, eu vou pegar esse número e vou dividir por 3. Vai aparecer aqui um 9. Lembra? 9 com 9 vai embora, sobre o quê? 12. Então, eu já vou colocar aqui direto o meu valor. 12 vezes 10 elevado à quinta volts. Beleza? Para a letra B, tá? Ele vai me pedir um gráfico. Melhorou? Lógico que não, né? Potencial em 10 a quinta volts. Beleza? E aqui as minhas distâncias. Eu posso pôr a distância em centímetro mesmo. Não vai dar ali no cantinho. A gente muda distância em centímetros. Beleza. Tá aqui as minhas distâncias. 3, 6, 9. 3, 6, 9. E aqui, como é que eu posso pensar? Eu posso pensar assim, se isso vale 6, isso vale 12. Se isso vale 12, isso vale 18. Estou aumentando de 6 em 6. 18, 24, 24, 30 e aí 36. Os pontos que eu vou levar em consideração são 12, 18 e lá em cima 36. Então, 3 centímetros está ligado com 36, está lá o meu pontinho. 18 com 6, está lá o meu pontinho. E 12 com 9, está lá o meu pontinho e meu gráfico.
Tudo bem? Então, não é um exercício difícil, pode ser trabalhoso, mas difícil ele não é. Para a última questão, só vou fazer mais essa, um probleminha da Unesp, tá? Ele fala assim, ó, 3 esferas pontiformes eletrizadas com cargas elétricas Q1 e Q2 igual a Qzão. Aqui, ó, apareceu um erro, tá? Porque é Q3, tá? Então, aqui tá 2 de novo, mas é 3. Q3 igual a menos 2Q. Então, essas duas são Q positivo e essa daqui é Q negativo, só que ela vale o dobro do Q. Ela é menos 2Q. Então, essa é mais e essa é menos. Estão dispostas sobre uma circunferência de raio R. Beleza. Circunferência de raio R, então a distância desse ponto até o centro é R, e R aqui também, né? É a mesma distância R. Numa região onde a constante eletrostática é K0, então ele me deu quem é o K, ele está me falando do meio, representado na figura. Considere VC o potencial eletrostático e EC o módulo do campo elétrico no ponto C. Olha, tá vendo? Ele está me pedindo num ponto. Tem alguém lá? Não. Então eu não posso pedir força naquele ponto. Eu não posso pedir energia naquele ponto, porque eu preciso de interação. E ali eu não tenho com quem interagir. Então, ele vai pedir o quê? O efeito. Ele vai pedir o potencial, ele vai pedir o campo. Só que potencial e campo é uma carga por vez. São 3. Você vai ter que pensar o efeito de uma, o efeito da outra e o efeito da outra, e juntar tudo para um dos, ou para o potencial ou para o campo, e fazer a mesma coisa para o outro. Um é vetor, leva em consideração direção e sentido, o outro não é vetor. Então, isso daí pode dar um nó no seu cérebro na hora de fazer o exercício, mas faz com calma que vai dar certo. Vamos lá. Ele quer os valores, né, de potencial e campo, respectivamente. Então, vamos lá. Vamos pensar no potencial, que é o VC. Beleza? Pensa que o meu VC, ele é a soma do que acontece com a primeira carga, mais o que acontece com a segunda carga, mais o que acontece com a terceira carga. Meu VC vai ser igual. Ele depende do K, que ele chamou de K0. Ele depende da quantidade de carga da primeira, que é Qzão, e ela é positiva, tudo bem? E ela depende da distância, que é o raio. Beleza, essa é a primeira. Segunda, ela também é positiva, é o mesmo meio, é a mesma quantidade de carga e o raio é o mesmo. Beleza? Agora ela é a terceira, ó. A terceira, ela é o mesmo meio, só que ela é o dobro da carga. E ela é negativa. A distância vai ser igual. Uma coisa mais uma coisa menos duas coisas, quanto que dá VC? 0. Então, nas minhas alternativas, né, eu posso ter a letra A letra C, a letra E. Então, eu tenho 3 possibilidades ainda de resultado. Vamos ver o campo elétrico. Lembra que a hora que eu vou ver esse efeito, o campo elétrico, no ponto C, ele é um vetor. Então, eu preciso estudar o que vai acontecer ali, vetorialmente. O que eu tenho que lembrar? O que seria legal de lembrar numa situação dessa? Né? Então, ó, eu tenho que lembrar que para uma carga positiva, o campo elétrico é apontado para fora. Para uma carga negativa, o campo elétrico é apontado para ela, tá? Então, cuidado com essa coisa aqui, né? Isso eu tenho que saber antecipadamente. Pronto. Então, vamos lá. Eu vou estudar, né, lá naquele meu desenho, tá? Eu vou aproveitar que o desenho já está aqui mesmo e vou olhar nele. Então, ó, essa carga é positiva. Então, independente do que aconteça, o efeito que essa carga vai produzir é uma linha apontada para lá, ó. Bem, esse daqui seria o campo da carga 1, tá? Quanto que o campo da carga 1 vale? Ele depende do meio,
ele depende da quantidade de carga de 1. Professor, põe o sinal dessa vez? Não, o sinal é a hora que eu ponho a flecha. E a distância, só que a distância é ao quadrado. Beleza? Olha para 2. 2 é positiva também, então lá naquele ponto, o vetor aponta para o outro lado. Beleza? Se você for esperto, Q2 tem a mesma quantidade de carga de Q1. Está no mesmo meio, tem a mesma distância, então eu posso dizer que Q2 também dá a mesma coisa. Agora, vetorialmente, eu tenho duas flechas iguais. Pensa você sendo puxado para um lado e para o outro com a mesma força. Quem ganha? Ninguém. A mesma coisa acontece aqui. Quem vai ganhar nesse exercício? Nenhum dos dois vetores. Então, o campo elétrico produzido pela carga 1 e o campo elétrico produzido pela carga 2, eles se equilibram. Então, o resultado dessa interação é zero. Então, na verdade, esses caras, eles estão fora da jogada. Então, eu só vou ter que pensar agora no que vai acontecer com a terceira carga. Então, eu sei que o campo dessa é apontado para ela, tá? Porque ela é negativa. Quanto que vale E3? E3 aí, no caso, depende do meio, depende da quantidade de carga. Por favor, não ponha o sinal. O sinal apareceu ali no meu vetor, dividido pelo raio elevado ao quadrado. Vamos organizar direitinho? Então, fica 2K0 Q sobre R quadrado. Então, nas minhas alternativas, né, eu teria 0 e 2KQR quadrado. Tá aqui, ó, letra E, né, ó. Tá aqui, ó, letra E. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado, tá? E espero que vocês continuem no meu canal. Lembra de dar o sininho e a gente se vê em breve. Até logo e obrigado.